tarde. Espero que esse caminho seja breve e não tortuoso para os senhores, e muito menos que seja uma tortura. Eu sou colega dos senhores de Taubaté, sou titular da primeira vara de Taubaté, sou lá da 15ª região. Eu não falei o estado porque Taubaté é conhecida nacionalmente, né? Todos sabem onde fica Taubaté. É do TRT de Campinas, vi aqui vários colegas, amigos, posso dizer, que eu já conhecia lá de Campinas, já tínhamos contato na escola judicial de lá. Também os colegas de Pernambuco, né, com os quais eu tive contato por lá também. Cadê o pessoal de Pernambuco? Ali, aqui. Por que vocês estão separados? Vocês brigaram? E acho que os outros eu não conheço, mas então estamos nos conhecendo agora. Eu tenho vindo aqui já há alguns anos para falar deste tema que eu reputo, eu reputo da máxima importância. E felizmente o TST já se deu conta disto há muito tempo. Alguns regionais talvez não. E infelizmente os senhores vão ter no dia a dia das atividades rotineiras das escolas judiciais, pouco contato com isto. Nós vamos falar, então, do que eu gosto de denominar função periférica, função penal periférica da jurisdição trabalhista. Nós vamos, portanto, examinar aqui, primeiro, qual é a atuação que o juiz do trabalho pode ter em matéria penal. O que é que ele pode fazer e o que é que ele não pode fazer. Isto eu acho fundamental para o dia a dia de vocês. E depois discutir as figuras penais, os tipos penais, que provavelmente os senhores terão pela frente com uma maior frequência, que são os crimes contra a administração da justiça. Eu gostaria muito de falar de outros aspectos do direito penal do trabalho que seriam muito interessantes para a carreira dos senhores. Trabalho escravo contemporâneo, redução à condição análoga de escravo, trabalho infanto-juvenil proibido e onde é que há ali ilicitudes penais, porque nem sempre haverá, crimes contra a organização do trabalho, etc. O que eu dizia aos senhores é que eu já fui, inclusive, chamado para falar sobre essas coisas com maior frequência. Ultimamente não tenho sido convidado com a mesma frequência para falar desses temas. O que, a mim, pelo menos, sinaliza, digamos, uma certa perda de interesse que eu não avalio positivamente. Houve um boom desses estudos, Justiça do Trabalho e Direito Penal, ao tempo da emenda 45, por conta da bandeira da competência penal da Justiça do Trabalho. Não sei se os senhores chegaram a acompanhar isto. Eu estava lá na linha de frente. Cheguei acho que a falar em 3 estados. Aí eu era realmente muito convidado, mas não era para falar disso, era para falar da competência penal da Justiça do Trabalho. Então já não era mais uma, digamos, função periférica, era uma função principal. Mas depois veio a liminar do ministro Peluso e aí isto tudo acabou. Né? Sonho de uma noite de verão. De modo que disso não vamos falar, a não ser que os senhores queiram depois e me inquiram a respeito. O que nós vamos falar, portanto, embora eu acredite em tudo aquilo que eu dizia à época, mas afinal nós temos uma estrutura judiciária e dentro dela, pelo menos em algum limite, que eu reputo bem menor do que geralmente se diz, mas pelo menos em algum limite, uma certa disciplina judiciária, pelo menos em relação às súmulas vinculantes e controle concentrado de constitucionalidade, como era o caso da liminar Peluso. Era uma ADI. Portanto, por mais que eu entenda de outra maneira, já não posso julgar de acordo com o meu entendimento. Feita essa introdução, começamos, então, primeiro a pensar os crimes contra a administração da justiça, para que depois possamos fazer lá no final a hermenêutica dos tipos. Eu diria aos senhores, é a discussão mais descontraída, porque os senhores poderão me perguntar
as curiosidades que tiverem, eventualmente alguma coisa pela qual já tenham passado nesta atuação que os senhores já tiveram em primeiro grau. Vários colegas aqui já passaram pelo primeiro grau. Antes de vir para cá, tiveram uma experiência na atividade forense. E também esclarecer, eventualmente, algumas dúvidas que os senhores tenham a respeito desses tipos penais específicos. Falso testemunho, por exemplo, é um crime que suscita muitas dúvidas no juiz em começo de carreira. Vamos falar disto. Mas isto lá no final, lá na hermenêutica dos tipos. Agora eu apenas faço uma apresentação. Depois eu vou falar destas funções penais periféricas e do que efetivamente o juiz do trabalho pode, pelo menos na minha visão, o que o juiz do trabalho pode fazer no que diz respeito ao direito penal e à criminalidade que, eventualmente, ele identifique no exercício da jurisdição. E estas funções penais periféricas, então, os senhores vão perceber, eu a divido em 3 dimensões ou em 3 manifestações e vamos trabalhar, sobretudo, com 2 delas, que é o poder-dever de noticiar, o famoso ofício. E aí vamos examinar esta questão do ofício, o que pode e o que não pode ser, o que deve e o que não deve ser. E os senhores já percebem desde logo que há um embasamento legal para o ofício que o juiz do trabalho expede para os órgãos de persecução penal. E, portanto, percebam que se é um dever de ofício, tem de haver, em tese, uma contrapartida de ofício. Artigo 40 do Código de Processo Penal. E vamos falar também da difícil questão da prisão em flagrante delito e de como ou se o juiz do trabalho pode ou não decretá-la. Eu insisto sempre quanto à autoria desses pensamentos. Sobretudo quando eu falar em prisão em flagrante, eu estarei apresentando aos senhores o que eu penso a respeito. Acho que há bons do meu lado. Mas é preciso que eu tenha esta honestidade intelectual, porque muitos juízes, muitos desembargadores, muitos ministros não pensam assim. Da última vez que eu aqui estive, eu fiz essa exposição e um colega nosso me disse, mas o ministro corregedor, na apresentação, dizia exatamente o contrário. Então eu vou expor aos senhores o meu pensamento, mas eu acho que é para isso que estão aqui. Os senhores, como juízes, terão a independência de agir deste modo ou de qualquer outro que entendam mais acertado do ponto de vista da Constituição e das leis. E aí, se Deus quiser, a gente conclui alguma coisa. Crimes contra a administração da justiça. Isso os senhores provavelmente já vão se lembrar lá dos bancos das faculdades, mas não custa lembrar. Os crimes contra a administração pública compõem o título 11 da parte especial do Código Penal. O Código Penal, os senhores sabem, não é um primor de modernidade, é um dos diplomas mais antigos que nós temos, ele é de 1940. É claro que a parte geral foi atualizada em 84, com boa inspiração na chamada teoria final da ação. E por isso eu gosto de dizer aos meus alunos na graduação em Direito Penal que o Código Penal, de certa maneira, é um Frankenstein jurídico. Ele é composto de partes de corpos diferentes. Toda a parte geral, então, tem uma inspiração finalista, enquanto que a parte especial tem uma inspiração causal naturalista, que era a teoria vigente na época do Nelson Hungria, do Magalhães Noronha, etc. Então, interpretação sistemática ali é uma tarefa que tem uma dificuldade à parte. Como nós vamos falar de parte especial, os senhores já tenham em mente, isso seria ainda mais verdadeiro se nós fôssemos falar de crimes contra a organização do trabalho, os senhores já tenham em mente que parte-se de uma visão de mundo um pouco ultrapassada. Mas é claro que cabe sempre ao intérprete fazer a atualização da lei de acordo com a Constituição, interpretação conforme. De todo modo, os senhores vão perceber também que alguns preceitos foram realmente renovados. Pontualmente, o legislador se preocupou com alguns aspectos e há novidades nesta matéria, embora, de modo geral, permaneça aquela mesma estrutura de 1940. O Código Penal, parte especial, consegue, portanto, ser mais velho que a nossa gloriosa CLT. Bom, os capítulos do título 11
estão assim ordenados no Código. Primeiro, os crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. É o caso do peculato, é o caso da prevaricação e da corrupção passiva, por exemplo. Também de outros crimes, por exemplo, emprego irregular de verbas públicas, por exemplo, a subtração de documento, quando é praticada pelo funcionário. Há outros vários crimes, que a própria concussão, há outros vários crimes que estão ali, que são praticados por funcionário público, naquele senso maior do artigo 327 do Código Penal. Há ali uma norma penal explicativa, que diz ao intérprete o que é o funcionário público para efeitos penais, e que, portanto, identifica esses crimes, chamados crimes próprios, porque o sujeito ativo é sempre um funcionário público. Há sempre uma especialidade quanto ao sujeito ativo. Ele é um funcionário público. Não preciso dizer, mas é bom que se diga, que todos os senhores, como eu, somos funcionários públicos para efeitos penais. Podemos não ser para efeitos administrativos, para quem gosta de separar agentes políticos de funcionários públicos. Mas para efeitos penais, estamos subsumidos à hipótese do 327 do Código Penal. Temos também os crimes praticados por particular contra a administração em geral. Crimes praticados por particular contra a administração em geral. Aqui entra, então, a resistência, aqui entra a desobediência, aqui entra o desacato, aqui entra a corrupção ativa e outros crimes vários que os senhores vão encontrar por lá. Aqui, pelo contrário, o crime é comum, não é próprio. Não há nenhuma especialidade quanto ao sujeito ativo. Ao contrário, ele pode ser qualquer do povo. O que é interessante observar aqui nesta, então, primeira apresentação, neste primeiro contato com a organização do Código Penal quanto aos crimes contra a administração, é que, vejam os senhores, ao tempo da emenda 45, quando a Ana Matra lutou pela competência penal da Justiça do Trabalho, lutou mais por outras coisas, é verdade. E aí digo aos senhores, também sendo intelectualmente honesto, nas nossas bases, entre nós, juízes do trabalho, não há unanimidade quanto à questão da competência penal. Há muitos que querem, há outros muitos que não querem. Eu, pessoalmente, vejo aqui mais do que uma questão de ter ou não ter competência penal, vejo uma questão de consolidação da Justiça do Trabalho como uma justiça plena. Ou, utilizando a expressão do professor Antônio Álvares da Silva, de Minas Gerais não tem ninguém, né? Tem? Então perguntem a ele. Utilizando a expressão do professor Antônio Álvares, pensar a Justiça do Trabalho já não mais como uma justiça especial, mas como uma justiça comum do trabalho, cuja competência se pensa a parte object, não mais a parte subject como era antes, em que eu precisava ter dissídio entre trabalhador e empregador. Eu precisava ter o trabalhador em um dos polos da ação. Isso desaparece com a emenda 45. Aliás, também na graduação eu gosto de dizer o seguinte, a Justiça do Trabalho, e aí me desculpe o colega Jorge Souto Maior, outros colegas que não pensam assim, ela realmente nasce corporativa. Ela nasce inspirada em um modelo corporativista. E, portanto, ela tem uma feição classista, ela surge como uma justiça classista. Tanto é que surge administrativa, depois se jurisdicionaliza. Só que nós, felizmente, os senhores sabem que na Itália a Justiça do Trabalho desapareceu. Porque a população italiana não conseguiu desvencilhar a imagem da Justiça do Trabalho do regime corporativista. Posso ir até além, fascista, que a havia introduzido. O Brasil seguiu por outro caminho. O Brasil modificou a Justiça do Trabalho. Ele escoimou a Justiça do Trabalho dessa pecha classista corporativista, segundo o modo pelo qual eu concebo a questão. Então vejam, isto começa com a emenda 24, quando se termina com a representação classista. Avança com a emenda 45, quando se modifica o nexo da competência material,
que deixa de ser um nexo personalíssimo, subjetivo, a parte subject, e passa a ser um nexo objetivo. Isto termina, do meu ponto de vista, quando realmente ela passa a se apresentar à população, ao jurisdicionado, como uma justiça comum para as questões do trabalho. Mas para terminar este processo, para ser uma justiça comum das questões do trabalho, ainda faltam algumas coisas. E uma delas é a competência criminal para as questões do trabalho. Este é o meu ponto de vista. Mas, como eu disse aos senhores, isto é muito polêmico ainda. Os senhores vão perceber que a falta desta competência acaba nos trazendo algumas dificuldades na questão da atuação do juiz penal, do juiz criminal em questões penais. Bom, mas por que eu estou dizendo isso? Porque, como um segmento da magistratura do trabalho sempre pensou assim, a ANAMATRA chegou a lutar por isto. Embora talvez não com todas as suas forças, mas lutou por isto. A competência penal chegou a constar da PEC da reforma do judiciário e depois caiu nas comissões. Mas vejam, senhores, um dos grandes reclamos dos colegas à época, não é a época dos senhores, era de que o juiz do trabalho teria de ter competência para, por exemplo, julgar os desacatos praticados contra um outro juiz do trabalho, que não era adequado que isto fosse para a justiça criminal. Vejam, eu não estou dizendo o mesmo juiz, que obviamente ele seria impedido. Estou dizendo um outro juiz do trabalho, eventualmente em uma vara especializada, que aí decidiria sobre o desacato praticado contra um outro juiz do trabalho, como acontece hoje na federal comum, como acontece hoje na estadual comum. E para isto, queriam alterar a Constituição, era o que constava do texto, para então ali registrar a competência da Justiça do Trabalho para os crimes contra a administração da Justiça. Percebam, senhores, o equívoco. Estava aqui. Viria uma série de coisas, mas o desacato não viria. A desobediência não viria. A resistência não viria. Estes não são crimes contra a administração da Justiça. São crimes de particular contra a administração pública. Então era curioso como o discurso não era coerente com a proposta, o que demonstrava até uma falta de profundidade. Para que nós tenhamos também esta competência, haveria que ser algo um pouco mais extenso do que crimes contra a administração da justiça. Aqui, meus caros, uma novidade que vem logo em sequência, foi introduzida pela Lei 10.467, por conta da globalização e da participação do Brasil cada vez maior em transações internacionais. Pela Lei 10.467, introduziu-se um novo capítulo que trata dos crimes praticados por particular contra a administração pública estrangeira. Então, são crimes que o particular brasileiro vai praticar, ou então um particular qualquer, mas que esteja atuando no Brasil, territorialidade penal, crimes que este particular vai praticar contra a administração pública estrangeira em transações do comércio internacional, não nos interessa em absoluto, então só dou a notícia. Depois, os crimes contra a administração da justiça, que é, na verdade, a denominação da minha aula aqui. Mas eu quero, eventualmente, discutir algumas outras coisas com os senhores, por exemplo, o desacato, não é? Porque isto vai ter interesse, embora não seja um crime contra a administração da justiça. E aí é o capítulo 3, os crimes da administração da justiça estão relacionados entre os artigos 338 e 359 do Código Penal. Ali está a falsa perícia, ali está o falso testemunho, ali está a falsa comunicação de crime, ali está a realização da justiça com as próprias mãos, não é? Ali está a evasão de preso, uma série de crimes, alguns deles nos interessam, outros não. Tá bom? Evasão de preso com violência à pessoa. E, finalmente, uma outra novidade da era Fernando Henrique Cardoso, não é isto? Em que o grande mote do governo federal era a austeridade nas contas públicas, veio a lei de responsabilidade fiscal e depois, no campo penal, veio uma lei ordinária, a Lei 10.028 de 2000, que introduziu o que é hoje o último capítulo do Código Penal, antes das disposições finais, que é o dos crimes contra as finanças públicas. Por exemplo, ordenação de despesa não autorizada, utilização indevida de restos a pagar. Há uma série de crimes ali
que, na verdade, dizem muito particularmente com a atividade financeira do Estado e hoje realmente intimidam prefeitos, governadores em geral, porque, além da responsabilidade fiscal e, portanto, da responsabilidade administrativa, há, inclusive, responsabilidade penal se aquelas premissas fundamentais da responsabilidade fiscal são inobservadas dolosamente, intencionalmente. Feita esta apresentação, eu faço uma observação doutrinária sobre o que, afinal, são os crimes contra a administração. E aqui trago um dos clássicos, já que o capítulo ainda é contemporâneo àquela época, não é? Nelson Hungria dizia: a objetividade jurídica dos crimes de que ora vamos nos ocupar é o interesse da normalidade funcional, da probidade, do prestígio, da incolumidade e do decoro da administração pública. Como dissera von Liszt, a exteriorização da personalidade individual ao pleno e livre desenvolvimento das energias vitais do indivíduo corresponde, como manifestação da vida coletiva, à complexa atuação administrativa do Estado, a administração pública. Vejam então que os clássicos viam a administração pública até numa perspectiva orgânica, com um certo organicismo, e faziam um paralelo. Assim como os primeiros capítulos do Código Penal tutelam a pessoa, no sentido de lhe garantir o livre desenvolvimento da personalidade, das energias vitais, os últimos capítulos tratam do Estado, também como uma organização, em um sentido similar, analógico, que deve igualmente ter condições de se desenvolver de modo pleno, sem interferências indevidas que confundam público e privado. Já nos crimes contra a administração da justiça, que estão dentro desta visão maior, mas a objetividade jurídica mais específica é a regularidade da atividade jurisdicional. A atividade jurisdicional tem de ser lídima, tem de ser isenta, não pode sofrer interferências espúrias. Para garantir isto, existem os crimes contra a administração da justiça. Eventualmente, esta objetividade vai além da própria atividade jurisdicional e alcança até a atividade administrativa preparatória ou apuratória, como eu coloquei ali, como é o caso do inquérito policial. Não é? Então, um dos primeiros crimes deste capítulo é exatamente o que diz da instauração de um inquérito policial, de uma investigação criminal, a partir de uma falsa notícia de um ilícito penal. Aí não é ainda o judiciário, é a polícia judiciária, mas obviamente uma atividade preparatória que no final acaba desembocando no judiciário. Inovações do Código de 40 em relação à legislação penal anterior, só para que saibam o que foi introduzido de novo nesta matéria: os crimes de reingresso de estrangeiro expulso, autoacusação falsa, coação no curso do processo judicial, fraude processual. Coação no curso do processo e fraude processual são tipos de interesse para nós. Vamos ver lá adiante. Exercício arbitrário das próprias razões, que é o que eu dizia aos senhores, realizar a justiça com as próprias mãos, essa é a descrição do tipo. Favorecimento pós-factum a criminoso, o famoso favorecimento pessoal ou favorecimento real, não é? O terceiro que ajuda o evadido a escapar, ou mesmo o preso a escapar dos rigores da justiça, ou então que o ajuda a ter proveito quanto ao objeto da sua conduta ilícita. E a tergiversação de procurador judicial, esses os senhores também vão ver, é aquele advogado que não é fiel ao interesse dos seus clientes, e aí há até uma figura especializada, que é aquele que chega a patrocinar no mesmo processo clientes que têm interesses contrapostos. As coisas parecem impossíveis, mas eu já vi acontecer, os senhores também vão ver. Bom, falando das funções penais periféricas, então. Isto aí tudo, meus caros, estão nos textos que eu deixei a vocês. Eu peço perdão, eu só deixei textos meus, mas é porque eu não encontrei outros que dissessem mais diretamente o que eu quero desenvolver aqui com vocês. Mas existem outros, se os senhores procurarem. Isto aqui, basicamente, está nesse texto, Aspectos Penais da Atividade Jurisdicional do Juiz do Trabalho.
Isso aqui foi publicado em umas 3, 4 revistas, eu não me preocupei em colocar indicação bibliográfica. Se alguém quiser, é só me pedir depois. Eu até já deixo aí o contato, olha, se quiserem anotar, meu e-mail é dark, de escuro, dark, ggf, minhas iniciais, F de Feliciano, darkggf, @uol.com.br. Se alguém precisar de alguma coisa a respeito dessas coisas, é só me escrever. Então, esta matéria está basicamente neste texto, Aspectos Penais da Atividade Jurisdicional de Juiz do Trabalho. Este outro aqui, Refundando o Direito Penal do Trabalho, não tem praticamente nada a ver com a aula de hoje. Mas são aquelas outras coisas que eu queria discutir com vocês e não vou poder. Organização, crimes contra a organização do trabalho, redução à condição análoga de escravo e outras questões penais que eu acho que são importantes para o dia a dia dos senhores e que não sei se vão ver aqui, talvez vejam com um outro professor. Sei que no TRT 15, por exemplo, há um juiz federal que trata disso, não é? Com vocês, não é isso? Pessoal do 15, não é isso? Era o Érico Ganstrup, da JUFESP, não sei quem é hoje. Mas, de todo modo, há uma preocupação com esses crimes. O ideal é que tenham também um certo domínio sobre essas coisas. Tá bom? Então, este segundo texto não é sobre a matéria desta aula, mas exatamente sobre estes outros crimes e sobre a ideia de pensar o direito penal do trabalho, talvez numa outra perspectiva, numa perspectiva mais constitucional. Mas voltando aqui à aula, resumindo esse primeiro texto, o que eu digo aí é que há 3 ensejos mais frequentes em que o juiz do trabalho terá de manejar rudimentos de direito e de processo penal. Rudimentos, não precisa ser um especialista, um mestre ou um doutor, mas, mesmo para os rudimentos, é preciso alguma técnica, é preciso algum conhecimento para não trocar os pés pelas mãos. Eu vou lhes dar um exemplo aqui, olha, sem nenhum viés de crítica, mas para mostrar como essas coisas são importantes. Quando eu ingressei na magistratura, eu me lembro que passei por uma vara do trabalho e havia lá um complicador, uma saia justa, digamos assim, que o diretor não sabia resolver, o diretor de secretaria, ele me trouxe. E era basicamente o seguinte: o colega havia identificado, no caso, uma contravenção penal, que era exercício irregular de profissão. E havia oficiado para a Justiça Federal para que tomasse providências. Percebam, senhores, em primeiro lugar, a Justiça Federal não toma providências. Os juízes lá são como nós, eles têm de ser provocados. Então não se instaura um procedimento na Justiça Federal. Em segundo lugar, artigo 109 da Constituição Federal. A Justiça Federal não tem mais competência para contravenções penais. Mesmo que o juiz federal quisesse fazer alguma coisa, ele não poderia, porque a competência para contravenções hoje, mesmo se houver algum interesse que se possa dizer ligado à seara federal, a competência é da Justiça Estadual. Então, vejam, na pior hipótese, ou até posso dizer assim, na melhor hipótese, é um ofício inócuo. Na pior hipótese, cria um mal-estar mesmo, uma impressão de que, no futuro, o que vier daquela unidade pode ser desconsiderado porque não tem cautela, não tem cuidado, não tem conhecimento. Isto é ruim. Então, estas providências, por isso é que eu uso essa expressão, função penal periférica, vai ser periférico na vida dos senhores. Os senhores vão cuidar de outras coisas que são muito mais relevantes do que isso. Mas para fazer estas coisas, os senhores querem que a sua conduta, que o seu ato processual, jurisdicional, tenha algum resultado, tenha algum segmento, é importante que os senhores façam isso com uma certa cautela, um certo conhecimento de causa e uma certa técnica. Então é isto que eu pretendo trazer aqui aos senhores para debate e, eventualmente, para uso no futuro. Quais são, então, estes ensejos mais frequentes em que o juiz do trabalho tem de operar, tem de manejar esses rudimentos de normas, regras, de normas, princípios e de institutos de direito penal e direito processual penal? São 3 deles que eu identifico aí.
Os primeiros, na própria exegese, na própria hermenêutica, de tipos laborais. Mas tipos laborais, a CLT tem tipos? Tem. A CLT tem tipos, sobretudo quando trata de justas causas. Do empregado e do empregador, 482 e 483. São tipos abertos. Isso os senhores vão ver em toda a doutrina. Wagner Dílio, todos os estudiosos da justa causa dizem que, obviamente, ali não há um rigor de legalidade estrita penal. Exatamente por isso é que as referências são mais abertas. Há ali, inclusive, cláusulas gerais, conceitos jurídicos indeterminados. Mas, embora abertos, são tipos. E ali há alguns conceitos que são do direito penal. Ou que, pelo menos, se não são do direito penal, têm o seu melhor desenvolvimento no direito penal. E que, portanto, os senhores podem ter de manejar para exatamente aplicar mais adequadamente a norma-regra. A isto eu chamo, então, exegese de institutos penais afins, porque são, de alguma maneira, introduzidos ou trazidos para a órbita laboral a partir da legislação trabalhista. Ali eu cito os exemplos das alíneas A, D, J e K do 482 e as alíneas E e F do 483 da CLT. O que é que tem aí, por exemplo? A própria ideia de ato de improbidade. Ato de improbidade não é um crime. Isto é importante que saibam também, sequer a improbidade administrativa. Nos termos da Lei 8942, acho que é isso? Se não é isso, é alguma coisa assim. 8429, desculpe. Lei 8429, Lei de Improbidade. Os próprios tipos ali são tipos também, mas são tipos administrativos. Não são crimes. Há condutas que podem ser crimes contra a administração e também atos de improbidade administrativa. Agora, o que está ali descrito são infrações administrativas de alta gravidade, estão realmente no limiar do direito penal, e mais graves são os do artigo 9º, depois os do artigo 10 e, finalmente, os do artigo 11. Não é? Porque no artigo 9º você tem, ao mesmo tempo em que o locupletamento patrimonial do agente ímprobo, há também a perda do erário, por isso são as hipóteses mais graves. Mas, de todo modo, ali não há crimes. Pode haver concomitantemente se houver subsunção a tipos penais. Mas o ato de improbidade em si, como descrito na lei de improbidade, não é crime, ele é uma infração administrativa. Poderá ser crime se tiver subsunção em legislação penal. Normalmente, as hipóteses do artigo 9º têm, as do artigo 11 já não têm. O artigo 11 trata dos princípios da administração, não é isso? Moralidade administrativa, impessoalidade, etc. Agora, então vejam o seguinte, e por que eu disse isso? Porque aí outra observação, não tem viés de crítica, mas para que os senhores percebam isto. Houve um caso, aí já era titular, em que um advogado, representando diversos trabalhadores vigilantes que haviam sido demitidos da prefeitura, passou trabalhadores sem concurso, mas que tinham trabalhado por um certo tempo, etc. Ele ajuizou uma ação questionando a súmula 363, que eu pessoalmente não sigo, já antecipo aos senhores, desde que eu divise boa fé no trabalho, defiro todos os direitos, mas quero que o administrador seja responsabilizado, então oficio ao Ministério Público para isso. Então eu utilizo um outro caminho, que não é o da súmula 363. Os senhores são livres para fazer uma coisa ou outra. Agora, infelizmente, a resolução 106 estabelece que a observância de súmula é um critério para promoção, não é isto? Não é isto? Então, a observância de súmulas é um dos critérios para se aferir a qualidade da jurisdição. Eu posso dizer que eu pessoalmente acho isto um equívoco, fere a independência judicial. Mas o CNJ assim não achou e é o que está aí. Então, os senhores, obviamente, são livres e independentes para decidir o que farão na carreira dos senhores. Eu, pessoalmente, não sigo, acho que esta súmula é equivocada. A não ser quando eu diviso má fé. E aí aplico a 363 e, às vezes, não aplico nem a 363. Imagina os senhores, funcionário fantasma. Vamos pagar salários de FGTS? Não faz sentido, né? Então, percebam o seguinte.
Em relação ao ato de improbidade, que é um destas cláusulas gerais, digamos, destes tipos abertos, melhor dizendo, os senhores procurarem a doutrina, Wagner Dillo, etc., vão perceber que geralmente eles fazem uma referência a tipos penais. O próprio Wagner Dillo diz, então, que os atos de improbidade geralmente serão crimes ou contravenções penais praticados pelo trabalhador em detrimento da empresa. Então, aqui já há uma necessidade dos senhores manejarem bem tipos penais. Por exemplo, o trabalhador é acusado de furto, o trabalhador é acusado de roubo, o trabalhador é acusado de apropriação indébita, que eu acho que são os casos mais comuns. Bom, mas quando é que é furto? Quando é que é apropriação indébita? Se o trabalhador subtraiu coisas que estavam na empresa, isto é furto ou é apropriação indébita? Depende. Se ele tinha a posse desvigiada da coisa, é apropriação indébita. Se a posse era vigiada, por exemplo, era um aparelho qualquer, um microcomputador que ficava ali, imaginem, tinha videovigilância, ele não podia ficar com aquilo como um possuidor. Ele eventualmente iria usar aquilo ali no local de trabalho sob vigilância. Se ele subtrai, é furto. Agora, algo de que ele tenha a posse desvigiada, se ele inverte o ânimo da posse e passa a agir como se dono fosse, aí é apropriação indébita. Ah, mas isso não importa, eu oficio como já vi acontecer. Oficia-se dizendo o seguinte, há indícios de crime no processo. Assina-se e manda-se esse ofício. Uma folha. Meus caros, tenham absoluta certeza disto. Tenham absoluta certeza disto. Não vai acontecer nada com esse ofício. Ou os senhores acham que o procurador da República, o promotor de justiça, vai lá no balcão da vara, deixa eu ver esse processo, deixa eu ver esses autos, que o juiz diz que tem crime, eu vou ficar procurando. Ele não vai fazer isso. Então, mesmo correndo o risco de errar, é interessante, daqui a pouco vamos dizer isso, que os senhores digam qual é o tipo penal que os senhores divisaram e que os senhores instruam o ofício com os documentos, termo de audiência, documentos trazidos aos autos, que os senhores acham que são indiciários deste ilícito. Mesmo que depois o membro do Ministério Público, o juiz criminal, entendam que é outra tipificação. Mas eu acho um caminho melhor do ponto de vista da efetividade da providência. E é claro, então, se os senhores vão dizer que houve ato de improbidade porque houve furto ou porque houve apropriação indébita, vão ter de dominar isto. E aí o exemplo que eu queria dar aos senhores, como é importante ter aqui um conhecimento desses rudimentos, mesmo nesse item A, que para nós não é o mais importante. Dizia aos senhores, naquele exemplo, então este advogado, sabendo que eu não aplico a súmula 363, passou a ingressar com as ações processando o município e o prefeito, pretendendo que um dos dois ou ambos solidariamente pagassem todos os direitos trabalhistas, rescisórias, 13º, férias, além da súmula 363, na medida em que os trabalhadores teriam trabalhado de boa fé. Foram várias ações e me pareceu que havia interesse ali do Ministério Público do Trabalho, até porque, no mínimo, aquilo indicava uma contratação maciça sem concurso. Matéria de interesse do MPT. Fiz a comunicação, mandei os autos, como manda a lei orgânica, e veio o procurador do trabalho. E no dia da audiência, eu fiz o comentário de que, inclusive, aquela contratação sem concurso perfazia ato de improbidade administrativa nos termos do artigo 11, acho que inciso 4º, da lei de improbidade. E o procurador me diz o seguinte, sim, mas eu, diferentemente de Vossa Excelência, entendo que a Justiça do Trabalho não tem competência penal. Mas eu estou falando disso? Eu não estou falando disso. Então vejam, é óbvio que eu, enfim, nem continuei a conversa, Paciência, já percebi que o espírito não é o mais colaborativo nesta matéria, e aí argumento é fácil de achar. Mas é o tipo de coisa que, se os senhores dominarem os rudimentos, evitam que aconteça.
Porque, convenham comigo, é chato, né? E veja que o concurso do MPT acho que exige mais direito penal do que o nosso, né? E ainda solta uma pérola dessa. Bom, vejam lá. Depois, o que mais? Além do ato de improbidade. Quando se fala em ato de incontinência, por exemplo, normalmente a doutrina reporta a condutas de caráter sexual, não é isto? E hoje nós temos a figura do assédio sexual. O assédio moral ainda é uma figura doutrinária. Há algumas legislações municipais que prevêem a figura, mas, em princípio, para o direito do trabalho, o artigo 22, inciso 1º, teria de ser uma lei ordinária federal. Mas o assédio sexual já existe. Se não me engano, é o artigo 216-A do Código Penal. Ele já existe. Os senhores, obviamente, se vão evocar a figura, no mínimo, têm de entender que, do ponto de vista penal, para que se configure o assédio sexual, tem de haver uma relação vertical. Seja do ponto de vista funcional, seja até do ponto de vista trabalhista, pelo poder hierárquico, seja até por conta das relações familiares, mas é sempre uma relação vertical. Como se dizia em um filme, assédio sexual, em boa medida, é questão de poder, e não apenas de má conduta sexual. E é isto que efetivamente foi positivado. Então é importante se ver isto. Outra coisa, para o assédio sexual se configurar, não é necessário que o favor sexual seja prestado. E nem é necessário que ele seja expressamente pedido. Basta que as circunstâncias demonstrem que era isto que se pretendia e que o assediador se valeu da sua condição para tentar obter este favor. Então, estas coisas é interessante que conheçam. Depois, o 482 ainda fala, por exemplo, em suspensão condicional da pena. Diz lá, não é, que a prisão do empregado, se o empregado é recolhido para o cumprimento de, ou é condenado, desculpem, a uma pena privativa de liberdade, isto pode ser uma justa causa, a não ser que haja suspensão condicional da pena. Isto é um instituto penal, artigo 77 do Código Penal. Que, obviamente, no caso concreto, os senhores eventualmente terão de examinar para saber se o que o trabalhador diz que houve era mesmo uma suspensão condicional da pena ou era outra coisa. Vejam que a ideia desta linha não é uma ideia, digamos, de conteúdo ético, mas, sobretudo, de conteúdo funcional. É diferente da linha A, por exemplo, a de improbidade. Porque a ideia fundamental aqui é o seguinte, bom, se ele vai ser recolhido ao cárcere, como é que vai prestar trabalho? Então, esta é uma causa justa para que, e não fui eu que dei razão a isto, foi ele. Então, esta é uma causa justa para que eu interrompa o contrato. Percebem? E aí o trabalhador diz, não, mas eu tive este favor. Bom, mas que favor foi? Foi realmente uma suspensão condicional da pena? Foi uma suspensão condicional do processo, Lei 9.099? E aí os senhores diriam, não, mas então não dá. Dá exatamente porque o tipo é aberto. E a suspensão condicional do processo vem antes da sentença condenatória. Então, se não pode haver justa causa porque o trabalhador foi condenado e teve o sursi, com maior razão não poderá haver justa causa se ele ainda nem condenado foi, se só há o processo, desde que não seja alguma coisa relacionada à empresa, e o que ele obteve foi a suspensão condicional do processo. Se ele cumprir as condições, não vai ter nem sentença. Extingue-se o processo, não a punibilidade. Agora, e se for um livramento condicional? Aí já não, porque bem ou mal ele foi recolhido. Então o empregador terá razão. Outra coisa, legítima defesa e estado de necessidade. São ideias que estão ali. Os senhores me dirão, mas isso tem no Código Civil. Tem. São até, eu diria, os senhores, institutos da teoria geral do direito. Mas, acreditem em mim, ninguém desenvolveu melhor esses institutos do que os penalistas. E os senhores vão encontrar muitos bons subsídios na doutrina penal a respeito de legítima defesa e de estado de necessidade. Sobretudo legítima defesa, que é o que interessa mais aqui pela dicção legal. Os senhores vão perceber, inclusive, que alguns aspectos muito específicos, alguns pormenores, os senhores não vão encontrar na
doutrina civil, mas vão encontrar na doutrina penal. Por exemplo, é possível legítima defesa de legítima defesa? O empregador diz, mandei embora porque me agrediu. Aí o empregado diz, na petição inicial, né? Ah, não, mas eu agi em legítima defesa, fui agredido. Aí na defesa diz, não, mas o golpe realmente que me feriu e que foi objeto do exame de corpo de delito realmente foi depois da minha investida. Mas a minha investida foi porque ele me ameaçou antes. E aí a história do ovo e da galinha. E aí a tal história, é possível legítima defesa de legítima defesa? Os senhores não vão encontrar resposta na doutrina civil, na doutrina penal vão. Vão perceber que se já é um ato de legítima defesa, ele não é ilícito. E legítima defesa só pode reprimir uma agressão injusta. Se a agressão é de defesa, portanto não é ilícita, é justa, não há legítima defesa de legítima defesa. Juridicamente os senhores resolvem a questão, mas isso os senhores não encontram em Caio Mário, não encontram em Maria Helena Diniz, os senhores encontram em Nelson Hungria, em Damásio Jesus, etc. Bom, e aí as duas coisas que mais me interessam. O dever de noticiar, que eu até já comecei a tratar com os senhores aqui, a questão do ofício, que decorre do 40 do CPP, e a prisão em flagrante delito, que decorre do 307 do Código de Processo Penal. Isto, como eu disse aos senhores, eu chamo de função penal periférica para opor a função penal principal, que aí eu digo aos senhores, eu acho que a Justiça do Trabalho já tem, por força do habeas corpus, que agora é da nossa competência constitucional, ninguém discute. E o Supremo Tribunal Federal, até há pouco tempo, até a década de 90, dizia que o habeas corpus era uma ação penal liberatória. Aliás, esse foi um dos grandes fundamentos dos que entenderam que após a emenda 45 a Justiça do Trabalho tinha competência penal. Tinha ao menos para uma ação penal liberatória, por consequência teria também para ações penais condenatórias. Era uma parte do raciocínio. Mas o fato é que na liminar acabou-se dando uma interpretação conforme que, se me permitem, opera em alguma medida a redução de texto. Não é nulidade sem redução de texto, opera uma certa redução de texto na medida em que diz a Justiça do Trabalho não tem competência penal. Não poderá haver interpretação que reconheça a Justiça do Trabalho competência penal. Mas e o habeas corpus? Então, das duas, uma. Ou o Supremo mudou de posição, e então o habeas corpus já não é mais uma ação penal liberatória, é um writ constitucional, como alguns falam, o que para mim é não discutir a natureza. Terá de ter uma natureza ou civil ou penal. E vejam que o habeas corpus está regulado no Código de Processo Penal. Ou então realmente houve redução de texto e uma competência que está expressa lá já não seria nossa. É óbvio que a intenção não foi essa, então não tenho dúvida. Ninguém discutirá que de uma ordem de prisão dada por um juiz do trabalho, desde que seja em matéria civil, este é o primeiro problema, mas desde que seja em matéria civil, o HC caberá mesmo ao TRT. Todos os regimentos praticamente hoje já prevêem a figura do habeas corpus. Matéria civil, se for matéria penal, prisão em flagrante, por exemplo, irá para o TRF. Agora percebam o seguinte, o que é que diz a súmula vinculante número 25? Que não cabe prisão de depositário infiel. Nós até tentamos aqui pela Anamatra, a peça inclusive, pelo menos o texto inicial foi meu, o Pavi fez as adaptações, nós estamos tentando aqui a revisão da súmula vinculante número 25. Já está aí tramitando. Na medida em que exceptue a prisão civil do depositário infiel judicial que é economicamente capaz, que é capaz de pagar e, no entanto, se vale de ardis para escapar da sua obrigação. Estamos tentando, mas por hora o que a súmula vinculante diz é terminativo. Então vejam, o juiz do trabalho se manda prender por um ilícito penal, dá ensejo a um HC que será no TRF. Prisão civil de alimentante inadimplente, em princípio, não nos diz respeito. De depositário infiel não é mais possível. Pergunto aos senhores, HC na Justiça do Trabalho, para quê? Se eu prender o servidor no banheiro?
Então, é isso que eu dizia aos senhores, acabou levando a uma redução de texto. É claro que a doutrina é criativa, eu digo aos senhores, bom, primeiro os senhores me diriam, mas a teratologia, aquele juiz desafiador que desafia a súmula vinculante número 25 e manda prender. Tudo bem, são raríssimos casos, mas servirá para isto. Embora acho que coubesse até reclamação, mas é claro que o HC é muito mais rápido. Por outro lado, percebam, senhores, o seguinte. Mais 5 minutos e eu encerro. Percebam, senhores, o seguinte. Será que realmente não há nenhuma hipótese de alimentos que diga respeito à justiça do trabalho? Hein? Qual é a natureza daquela pensão vitalícia que nós deferimos ao trabalhador acidentado, sequelado, doente, por conta da sua parcial incapacidade ou às vezes até total incapacidade? Se os senhores examinarem a doutrina civilista, vão ver que aquilo também é chamado de alimentos. Alguns falam alimentos acidentários, há várias expressões. Se são alimentos e se não são honrados, admitem em tese, isto tudo é tese. Ainda não vi nenhum juiz, não vi, pode ser que haja. Aliás, até já vi, mas há muito tempo. Há muito tempo. Após a emenda 45, já não vi um juiz se valer disto, mas é um argumento que eu acho irrebatível. Se há uma negativa de um réu, de um executado economicamente capaz de pagar a pensão que tem natureza de alimento, ele também é alimentante inadimplente e, portanto, poderia ser preso, e aí sem nenhuma objeção do ponto de vista do direito humanitário e do Pacto de San José, porque lá se fala expressamente da hipótese do alimentante. Ah, mas é o alimentante em sentido estrito, é o parente. Será? Não está escrito isto lá. De todo modo, é uma ideia que eu coloco aqui para que os senhores reflitam também. A competência, a função penal principal, portanto, seria a competência criminal, que eu acho que tem, partindo do pressuposto, que era um pressuposto que o STF próprio esgrimia, que o HC é uma ação penal liberatória, embora tenha previsão constitucional. Tá certo? É interessante que naquela época, embora vários regimentos previam a figura do HC, quando isso chegava ao STF, e há alguns casos assim, o STF dizia, não, a competência é do TRF, ah, mas é prisão civil do depositário, não importa. O HC é ação penal liberatória. E a Justiça do Trabalho não tem competência penal. Agora, isto mudou de foco, talvez no sentido de manter tudo como dantes no quartel de Abrantes. Tá? Mas o fato é que, do meu ponto de vista, pelo menos para o HC, para não irmos além disto, temos competência penal. Partindo-se do pressuposto que é uma ação penal liberatória. Função penal principal. O resto é função penal periférica e é isso que nós estamos estudando. Para quem quiser ver a liminar, ADI 3684 de 2006, depois mantida pelo plenário. Para começar aqui, nesses 3 minutos. Poder-dever de noticiar. Diz o artigo 40 do Código de Processo Penal. É isto que os senhores estarão realizando quando expedirem os famosos ofícios. Diz o artigo 40. Quando, em autos ou papéis de que conhecerem, os juízes ou tribunais verificarem a existência de crime de ação pública, remeterão ao Ministério Público as cópias dos documentos necessários ao oferecimento da denúncia. Remeterão ao Ministério Público. Não é poderão remeter. Então, os senhores percebam que há até aí um sentido cogente, o que permite até imaginar que, se o juiz do trabalho não o fizer por interesse pessoal, poderá incorrer nas penas da prevaricação. Se não o fizer por sentimento ou interesse pessoal, em tese, poderá prevaricar. Não é uma opção. Legalmente é um dever. Por isso é que eu digo poder-dever de ofício. Mas vejam só, se é poder-dever, como todo poder-dever, e aí nós temos de ver também o nosso lado, não é uma carta.
Eu não estou me correspondendo com o promotor, o procurador da República. Eu estou dando uma notícia oficial. Logo, se eu exercito um poder-dever, o mínimo que se espera é uma resposta institucional. Se é um poder, predispõe o destinatário a uma resposta institucional. Os senhores vão me perguntar, isto acontece? Não muito frequentemente. Às vezes eu sou chamado para essas mesas com o pessoal do Ministério Público. Isso sempre causa um mal-estar. Em Minas Gerais, perguntem para o Pandeló, que ele é que presidia a mesa, pessoal do TRT3. Havia lá um subprocurador da República, eu falei isso, aí, não, mas então eu quero que Vossa Excelência diga os nomes. Acho que ele ia tomar uma atitude drástica, né? Acho que ia comunicar o cara para ele me processar. Aí, olha, respondi, Vossa Excelência sabe que se eu tivesse os nomes, eu até lhes daria, mas não tenho. Não tive essa preocupação, porque a minha preocupação aqui é científica. E nisso não vai sequer uma crítica, vai uma constatação. Ah, mas aqui em Minas Gerais nós fazemos. Se vocês fazem isso em Minas Gerais, eu não sou de Minas Gerais. Se vocês fazem isso em Minas Gerais, excelente. Vou levar a Campinas como uma notícia positiva. Vocês fazem isso em Minas Gerais. E aí ele ficou meio assim, porque eu acho que a ideia dele era dizer que eles não precisavam fazer isso, mas depois que disseram que faziam, pronto, então para mim é um paradigma positivo. Volto a dizer e insisto, devem fazer, não são todos que fazem, alguns fazem. Mas ouso dizer isto, porque é a minha prática, não sei se as coisas mudaram. Na maioria dos casos, os senhores não vão ter notícia desses ofícios. Paciência, a nossa parte nós temos de fazer. E acho que se os senhores quiserem, num caso mais grave, entrar em contato e pedir a informação ou oficiar pedindo a informação, podem fazer. E deverão ter a informação. Se vejam, e aqui eu termino por agora e a gente vai almoçar. Se é um ofício circunstanciado que segue acompanhado de peças, por isso que eu disse aos senhores, não mandem um ofício, excelentíssimo procurador da República, venho por meio deste comunicar que nos autos do processo tal há indícios de crime. Atenciosamente, fulano de tal, juiz do trabalho. Aí eu dou razão para o procurador. O que ele vai fazer? Acho que aquilo não é propriamente uma notícia crimes compulsória. Aquilo é quase um boato em forma de papel. Não é? Então não adianta, ele não vai tomar providências e os senhores, se eventualmente quiserem tomar alguma medida quanto à inação dele, porque acho que se não tomam providência também pode haver prevaricação, se for por interesse ou sentimento pessoal, mas pode haver prevaricação. Mas num ofício como esse ele terá razão, não tem como seguir. Então os senhores têm de circunstanciar. Circunstanciar. O que os senhores identificaram como sendo um delito? Um ilícito penal, um crime ou uma contravenção. Identificar para quem vão enviar, para não cometerem aquele equívoco de mandar para um juízo que não é competente, ou para um ramo do Ministério Público que não é competente. E mais, o mais importante de tudo, se não quiserem tipificar, até não tipifiquem, eu acho interessante. Mas se não quiserem, não tipifiquem. Mas isto é importante, instruir. O mais importante de tudo é instruir. Por quê? Se os senhores instruem, não é só um ofício, são peças de informação. O Código de Processo Penal fala das peças de informação no artigo 28. Depois vejam lá. Diz lá que, diante de autos de inquérito ou de peças de informação, se o membro do Ministério Público entender que não é o caso de ir adiante, de propor a ação penal, ele deverá solicitar, requerer o arquivamento ao juiz criminal competente, não é poder dele. O juiz é que dará a palavra final. E aí sim, se o juiz entender que não, que seria o caso de denunciar, nos termos do CPP, quem decide é o chefe do Ministério Público. Nos estados, o Procurador-Geral de Justiça. No MPF, geralmente será um subprocurador regional. Ele dará a palavra final. E aí sim, são dominus litis. Mas vejam, há um procedimento. Há um procedimento. Não pode o promotor simplesmente sentar em cima e guardar na gaveta.
Agora, se vai um ofício geral, um boato em papel, realmente fica difícil obrigá-lo a alguma coisa. Se vai a instrução, a peça de informação, saibam os senhores, ele, em princípio, deverá agir assim. Ele não terá outro caminho. Se ele não agir assim, ele estará contrariando um preceito legal e poderá, eventualmente, ser chamado à responsabilidade por conta disso. Ofício fundamentado e instruído. Antes do almoço, uma pergunta que sempre me fazem e me fizeram da outra vez. Ah, mas há colegas ou alguém me disse, para não oficiar, ou para não dizer qual é o crime, para fazer exatamente isso que você disse para não fazer, quer dizer, olha, há indício de alguma coisa, melhor nem escrever crime. Excelentíssimo promotor, há indício de alguma coisa nos autos, se Vossa Excelência quiser ver, está à disposição. Aí ele me dizia, por quê? Porque senão posso ser processado por calúnia. Vejam, digamos assim, o ofício de juiz tem os seus riscos. Nós temos de conviver com esses riscos. Eu acho absolutamente improvável que por conta disso um juiz seja condenado. Agora, pode ter lá um advogado que mais, digamos, inapto, acho que a palavra é esta, resolva fazer isto? Pode. Meus caros, para isso as associações. Num caso desse, eu não tenho dúvida que toda e qualquer associação vai apoiar os senhores e isso não vai dar em nada. Há o risco, vou ser honesto, juridicamente é plausível? Vou dizer aos senhores, não é, absolutamente. Os senhores estarão no exercício da sua independência técnica. E é um convencimento jurisdicional. Assim como advogados têm imunidade, juízes, com muito maior razão, têm de ter para um caso como este. Então não haverá calúnia. Mas pode acontecer que um advogado mais problemático ingresse em juízo para discutir isto? Então, ingresse com uma queixa-crime em um TRF da vida? Pode. Esse risco existe. Aí, de novo, a opção dos senhores. Podem absolutamente não querer jamais correr este risco mínimo. E aí, talvez seja o caso de nem oficiar, porque um ofício muito geral realmente não adianta. Ou podem correr os riscos da profissão, tá bom? Que eu acho que neste caso é mínimo, absolutamente improvável uma condenação se os senhores agiram com estes rigores, com este conteúdo técnico, tá bom?